Pam, pam, pam. Fala, unidade! Supimpa! Review do capítulo 644 de Kingdom, intitulado em inglês como The House of Peach Spring, ou, uma tradução livre, A Casa da Fonte de Pêssego. Esse título ele faz a alusão à fábula de Tao Yun-ming, que fala sobre uma utopia de um lugar ideal e de harmonia e de paz e isolamento, onde as pessoas viviam isoladas do assunto do mundo, dos assuntos do mundo. E essa fábula é uma metáfora do Hara de como o rei de Zal viveu, né, até os seus últimos dias. Simplesmente satisfeito por viver confortável ali em seus aposentos e em sua própria utopia, né, em forma de casa de banho, cercado de crianças, enquanto ignorava seu próprio país. E, já vamos começar falando do Kakukai, cara, porque não é exagero falar que esse cara, ele é o responsável pela queda de Zal. E assim, galera, não vai ter como, nesse vídeo aqui eu vou ter que dar uns spoilers históricos, bem porque o Hara alterou algumas coisas que estão no Shiji, que é o registro histórico da China. Então vou trazer o que ele alterou ali no final do vídeo e em prol da história, né? Vocês vão entender, então fica até o final do vídeo aí. Então o Kakukai, além de ele convencer o rei a executar o Hiboku, ele foi também o responsável por impedir que nada menos que o Renpa retornasse a Zal lá atrás. E não é só isso, galera, esse cara foi visto recebendo suborno do Ryofui para vazar informações de Zal para Qin. E quem notou isso foi um outro cara da corte de Zal, chamado Youka, que por sua vez é um espião do Shobukun em Zal. E ele notou que os brincos do Kakukai, eles não eram de Zal. Então vamos ficar de olho nesse Kakukai, porque ele está longe de ser flor que se cheire, beleza? Então o Kakukai ele avisa o Hiboku ali na primeira cena do capítulo que sua execução ela tá agendada para o próximo dia, né? O dia posterior, seria amanhã. E pergunta se o Hiboku tem as suas últimas palavras a dizer, né? E o Hiboku, nobre que é, ele usa suas últimas palavras, galera, para orientar a defesa de Zal, que deve interceptar o avanço de Qin na cidade de Hanfu. No mangá livre, galera, tá escrito Hango, tá? E o Hiboku também implora para que tanto Kaine e os outros não façam nada estúpido na sua execução. Ao saírem da cela do Hiboku, o Hara nos mostra de um ponto de vista aéreo ali, né? Onde que o esconderijo do Hiboku se encontra. E vemos que não é nada super protegido, ou um calabouço de um castelo, ou mesmo um calabouço do Palácio Real, nem nada. Ou seja, eles devem estar realmente bem confiantes nesse esconderijo que o Hiboku tá, né? Porque ele não parece nada demais a princípio. O nobre que acompanhava o Kakukai ali, ele menciona que as últimas palavras do Hiboku deviam ser direcionadas adiante. Porém, ele é nocauteado ali pelo Kakukai, que debocha do homem e ainda pergunta, né? Você acha mesmo que nós iremos passar adiante as últimas palavras dele, seu idiota? Então o narrador explica que o Kakukai, ele sempre foi um homem que corrompia tudo que ele tocava. E mesmo assim, ele se tornou o homem de confiança do rei, que já demonstrava perversão e maldade desde o começo. Então é aquela máxima, né, galera? Você não atrai para si quem você quer, você atrai quem você é. Na próxima página, a gente tem um suposto foreshadowing do que vai acontecer no final do capítulo, galera. Lembrando que o foreshadowing é quando o autor dá uma pequena dica em um momento da história do que vai acontecer na frente. E aí você nota uma das criancinhas servindo bebida ao rei. Mas vamos deixar isso para o fim do vídeo. A gente tem ali o príncipe de Zal implorando para que seu pai poupe o Hiboku, né, que segundo ele é o portão que protege Zal dos cães que circundam o território de Zal. E que ele é o único capaz de conter os avanços de Qin. E nesse quadro, galera, eu queria trazer algo que me chamou a atenção,
que no quadro de cima a gente vê o príncipe de costas. E no quadro de baixo, a gente vê o príncipe de frente. E a princípio, pelo menos quando eu olhei, eu vi, meu, o que a Kaine tá fazendo aí, né? Pra depois a gente ler a legenda explicando que aquele, na verdade, é o príncipe de Zal. Mas se não fosse a legenda, galera, como que a gente saberia quem é quem, né? Porque o cara realmente parece a Kaine. Eu vou colocar um do lado do outro aí. E assim, além das roupas chiques que o príncipe tá usando, dá pra ver que o Hara, ele coloca uma sobrancelha diferente no príncipe, né? Ela não é tão fina quanto a da Kaine, ela tem um pontiagudo aqui bem no meio. Então o Hara, ele tem essa noção de que os personagens são parecidos e ele faz com que alguns elementos visuais os diferenciem entre si. Bem legal isso aí. Aí o rei chama o príncipe pra perto ali e menciona que ele cresceu, né? E ainda bem que ele cresceu, né? Porque o rei gosta mesmo é de criancinha. E aí, enquanto ele abraça o rei, ele aplica uma mordida que arranca a orelha direita do príncipe. E aí, galera, não tem como não conectar isso à famosa luta do Mike Tyson e o Evander Holyfield lá em 1997, onde o Tyson faz a mesmíssima coisa e na mesmíssima orelha também. E isso é sim uma referência do Hara a essa luta, tá? Afinal de contas, o Hara é contemporâneo ao Tyson no auge dessa luta. Eu mesmo cheguei a ver essa luta na época, mas eu tinha por volta de 10 anos, enquanto o Hara já tinha os seus 20 e poucos lá. O Hara tem 45 anos hoje em dia, então ele deve ter visto e isso repercutiu no mundo todo, então provavelmente é uma referência mesmo. E mesmo sem orelha, o príncipe ele insiste que o rei reconsidere a execução do Hiboku, né? E ao levar o príncipe para fora dos aposentos do rei, notem o olhar de um dos nobres em direção ao rei, galera. Eu meio que também considero esse quadro um foreshadowing do que viria a acontecer no capítulo, tá? E é como se o rei finalmente tivesse passado dos limites ali pra todo mundo. E pelo jeito o próprio rei notou esses olhares na sua direção, né? Tanto é que em seguida o rei iria chamar o Kakukai para poder agilizar ali as coisas com o Hiboku, mas ele muda de ideia e pede para trazer o escriba do reino primeiro. E aí é visto um balão de incerteza do serviçal ali, antes de acatar as suas ordens e falar, certo, eu tô indo chamar o escrita. Então isso é um detalhe que muita gente deixou passar. E o que vocês acham que isso significa, galera? Deixa aí nos comentários. Ao meu ver, isso significa que o rei, antes de morrer ali, ele alterou alguma coisa por decreto real ou mudou alguma coisa no seu próprio testamento ou alguma lei que ele tinha acabado de pensar ali, depois que ele viu aqueles olhares, aquele clima tenso. E talvez ele, sei lá, apenas nomeou alguém que seria seu próprio sucessor, que parece não ser aquele príncipe que ele mordeu. Então, deixa aí no comentário o que você acha que o rei de Zal fez ali antes de morrer. Então a cena corta para Gyo, onde tá rolando ali uma comoção do exército de Qin. E o Moten explica pro Shin que o Osen tá preparando uma ofensiva total devido ao anúncio da execução do Hiboku no dia seguinte. E o Shin dá as ordens para que a Karyoten prepare os homens, mas a Karyoten já tá ali meio que viajando e preocupada com a Kaine, né? Falando, meu, Kaine, não faz besteira e tal. E falando na Kaine, a cena corta pro maldito cabelinho branco, planejando resgatar o Hiboku ali durante a própria execução, não antes, utilizando ali unidades pequenas. E alguém ali menciona que a proporção de guardas reais para os aliados de Hiboku é de 1 para 50, galera. Ou seja, para cada aliado do Hiboku haveriam 50 guardas bem armados para protegê-lo. E aí você nota, né, quanto poderio militar o rei tá deixando de colocar lá na fronteira para proteger o seu reino e colocando na praça central para, né, matar o seu desafeto, cara. É dureza, cara. Também é mencionado que tanto Bananji quanto Futei, eles foram designados de propósito para defender a cidade do lado de fora, estão sendo fortemente vigiados. O plano do maldito cabelinho branco é atacar a praça enquanto uma unidade pequena disfarçada como civis resgatam o Hiboku lá no centro, né? Ou seja, o cabelinho branco ele faria uma distração e uma unidade pequena se infiltra para poder resgatar o Hiboku. Ele até adianta que haverão centenas de soldados de elite de Zal em volta do Hiboku
e tudo vai depender da unidade suicida, né, que vai participar desse resgate. E é claro que a Kaine quer dar a vida dela para salvar o Riboku e participar desse grupo de resgate aí. Só que ela parece bem ferida, galera, da última tentativa ainda, né? E o cabelinho branco, ele diz que ele já planejava ter a Kaine nesse grupo, porém ele dá um olhar ali no último quadro da página e basicamente nos indica que a sorte não vai estar do lado da Kaine e ela é bem capaz que ela morra. Eu acho que é isso que esse quadro no final quis dizer. A cena corta para a corte de Izao, onde o Kakukai já finalizou ali todos os preparativos para a execução do Riboku. Porém, notem que ele pergunta onde está o rei. Ele não sabe onde está o rei. Ou seja, pelo que parece, ele não sabia da morte do rei. E parece não ter sido ele que armou o assassinato por envenenamento. Porém, um dos nobres, ele acaba respondendo que o rei está no lugar de sempre. Ou seja, o Kakukai, ele meio que sabe onde o rei sempre fica. Então, tipo, pode ser que ele fez essa pergunta justamente pra, tipo, um álibi, sabe? Ai, onde será que tá o rei, né? Mas ele sabe, todo mundo sabe onde ele sempre fica. E o lugar que ele sempre fica, galera, é justamente a Casa da Fonte de Pêssego, que dá o nome ao capítulo, que por sua vez também é a metáfora da fábula que eu mencionei no começo do vídeo. E aí a gente vê o próprio rei de Izao mencionando ali que os únicos tesouros que os céus querem lhe presentear é essa casa de banho e todos vocês, né, se referindo às crianças. Ou seja, galera, tudo que ele se importa é a sua própria utopia, seu próprio mundinho ali, em detrimento de um país inteiro. E alguém do Reddit mencionou que o Hara não utilizou a onomatopeia padrão para indicar água ou álcool caindo na taça do rei, servida pela criancinha, tá? A onomatopeia da página indica algo tóxico caindo. E aí acontece, galera, o rei de Izao cai no chão, envenenado pelo que parece ser pelas próprias crianças, né, que se recusaram a chamar ajuda e assistir o rei de Izao morrer com expressão de desprezo e até de escárnio, né? Enquanto o rei estava pedindo ajuda ali, porque para o rei as crianças eram tudo que ele gostava e ele queria por perto e ele queria confiar, mas as próprias crianças estão assistindo ele morrer ali com expressões vazias no rosto, né? Como se elas mesmas tivessem realizado esse assassinato. E eu não duvido que tenha sido, né, manipulado ou arquitetado por alguém de influência em Izao, né? Talvez aquele próprio nobre que deu aquela olhada para o rei ou o próprio Kakukai. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que o Kakukai ele faz na história da China. Porém, os feitos do Kakukai estão meio que anacrônicos com a história do Hara. Eu vou explicar em breve. Então, no ano de 236 a.C., Zhao perde o seu rei de acordo com o Shiji, que é o registro oficial histórico da China, né, escrito pelo Sima Qian. Mas eu não tô dizendo que o Hara tá errado. E a partir desse ponto do vídeo, galera, vai rolar spoiler histórico da China. Não tem como, porque eu preciso explicar o que minha pesquisa aqui me trouxe, tá? Então fiquem avisados aí, pode encerrar o vídeo por aqui se você quiser. Então vamos lá. Apesar do capítulo mencionar o Shiji, de acordo com as minhas pesquisas, o rei de Izao, que morreu nesse capítulo, é o mesmo que ordena a execução do Riboku, mas ele não ordena isso em 236, mas em 233 a.C. Lembrando que as datas antes de Cristo, elas avançam diminuindo o número. Ou seja, se a gente está em 236, o futuro daqui a 3 anos vai ser 233 e não 239, tá? Porque os anos abaixam conforme eles se aproximam aos anos zero, que é quando Cristo nasce. Beleza? Ou seja, de acordo com o Shiji, o Riboku ele morre 3 anos depois da tomada de Gyou e não no mesmo ano da tomada de Gyou, sacou? E isso faz todo sentido, pois é mencionado no próprio Shiji que o Riboku ele derrota o Kanki em 233 e
Kin meio que admite que ele precisa se livrar do Riboku de qualquer forma para poder dominar Zal, porque com o Riboku em campo de batalha, Kin não consegue tomar Zal. Olha que da hora. Então, a corte de Kin suborna o Kakukai, olha ele aí, para ele convencer o rei a tirar o Riboku das linhas de frente, prendê-lo e depois executá-lo na própria cela, galera. Isso tudo em 233, 3 anos depois disso que a gente está vendo no capítulo hoje. Ou seja, o Hara, ele adaptou a história e não vai segui-la à risca. Isso quer dizer, galera, que não adianta mais vocês usarem a história da China como argumento e lacrar com spoilers históricos nas discussões de Kingdom daqui pra frente. Apesar da história da China ser um plano de fundo do Kingdom, o Hara ele vai sempre tomar licenças poéticas em prol da história. Não vejo problema nenhum com isso, mas essa é a primeira vez que eu vejo ele adaptando, ele mudando as datas da história, tá? E eu achei estranho ele mesmo mencionar o Shige, sendo que está anacrônico com o registro, de acordo com as minhas pesquisas. Eu posso estar errado, ou minha fonte pode estar errada. Então, tô ficando por aqui. Se eu te contei alguma coisa nesse capítulo que você não sabia, deixa o like, se inscreve no canal, faz um comentário sincero, porque eu leio todos os comentários. E, entra na comunidade de Kingdom, lá no Telegram, que tá top demais, a galera ajudando, só a galera fera lá, tá? Negócio, classe A, cara. E é isso, é o primeiro link da descrição aí. Valeu, tchau!